Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Mesmo e os Outros. Então, estávamos falando no último vídeo, a respeito do narcisismo ou onipotência primária e também falávamos a respeito da formação do ego, os reguladores da onipotência primária. E estamos falando tudo isso, lembra-te, para que possamos entender por que fazemos o que fazemos, por que temos alguns comportamentos infantis. Então, como nós podemos ser egocentricamente saudáveis? Vamos trabalhar em cima disso. Hoje nós vamos falar, e já vamos entrar no assunto de forma bastante breve, a respeito de algumas coisas mais que estão presentes no comportamento de muitas pessoas, e me incluo nelas, todos nós temos, essa presença da chamada angústia. Então, o que vem a ser essa angústia? A angústia ela nasceu juntamente com o recém-nascido. Ela se manifesta todas as vezes que houver uma situação em que ele se sente impotente. Através do choro, essa criança reage diante daquilo que não sabe lidar. Então, a angústia, como você está vendo aqui, sempre será mais intensa e até patológica, gerando ansiedade, síndrome de pânico, medo, pavor noturno, outras formações reativas do sofrimento, que é fruto de uma imaturidade psicológica, de uma impotência, de uma imaturidade egocêntrica para entender ou compreender alguma situação iminente. Então nós precisamos entender aí que isso faz parte dessa formação do ego no bebê e pode acompanhar muitas pessoas, e elas podem estar tendo comportamentos de bebês mesmo sendo adultos. Então, quando a criança se sente amada, protegida, segura, ela aprende a usar recursos internos e externos para eliminar as tensões geradas pelas frustrações da vida. Já quando a criança é rejeitada, agredida, ameaçada, abandonada, se desenvolve com anomalias de comportamento diante das angústias e se torna fraca, medrosa, insegura, passiva, paralisada diante dos desafios da vida. Então você começa a observar juntamente comigo que dentro deste processo aqui, narcisista, desse narcísico, dentro desse processo de onipotência primária, dentro desse processo aqui dos reguladores da onipotência primária, nós temos essa característica que é a angústia. Então, se você conhece alguém, se você percebe que uma pessoa está angustiada o tempo todo, é uma angústia automática, é uma angústia que fere, que faz essa pessoa sofrer o tempo todo. Essa pessoa está assim porque ela, de fato, não consegue lidar com a vida, com aquilo que está presente na vida dela o tempo todo. Então ela chora, então ela esperneia, ela faz birra, ela não sabe lidar com esses desafios e acaba tendo formações reativas. Então essas são as anomalias presentes dentro da angústia. É importante para a gente poder entender aí, como estamos falando no nosso tema, o egocentrismo saudável. Outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com você é também que os adultos, da mesma forma, nós vemos a angústia se manifestando, como eu já disse, através do choro, agressividade, ansiedade e outras manifestações, que ele não tem maturidade, e nós temos aí o sinal de angústia. E o que é o sinal de angústia? O sinal de angústia é uma defesa natural do organismo para se preparar para algo desconhecido. Então já é algo saudável. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de um determinado tese que eu estou fazendo, eu vou apresentar aí o trabalho. Então, eu sinto um sinal de angústia que me mobiliza a me preparar para um desafio futuro. Então, é saudável. Mas é um sinal apenas. Depois que eu resolvi aquele problema, depois que eu superei aquele desafio, ela recua esse sinal de angústia, para que eu não fique angustiado o tempo todo, não fique uma angústia crônica. Então isso é muito importante. Como é que alguém pode ser saudável, entregar para outras pessoas, se ele não consegue lidar com isso nem mesmo na própria vida dele?
Uma outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com você é o que nós chamamos de o prazer funcional na formação do ego. E o que é o prazer funcional? Olha lá comigo. O prazer funcional na criança é manifestado quando ela quer substituir instintivamente o desagradável pelo agradável. Você conhece pessoas que estão o tempo todo com um prazer em algo repetitivamente e ela não consegue abandonar aquilo? Então, as crianças têm seus brinquedinhos, né? Você já viu uma criança pegar um carrinho e ele fica com aquele carrinho o tempo todo? Então é um prazer funcional que substitui um desagradável, de se sentir sujo, de se sentir rejeitado, de se sentir agredido, de se sentir mal amado, enfim, qualquer que seja o desagradável, ele vai e substitui por um prazer funcional, ou seja, aquele carrinho que ele fica o tempo todo, aquela cordinha, aquele brinquedo, ou aquela brincadeira, aquela repetição o tempo todo. Você conhece adultos que estão com este ego anomalíaco e que têm o prazer funcional da mesma forma que as crianças? É muito comum isso acontecer. Adultos, por exemplo, que precisam de certos brinquedinhos. Nós estamos falando, podem ser brinquedos sexuais, podem ser brinquedos como brinquedo de criança mesmo. Você já viu um adulto que briga com a criança porque ele vai jogar o videogame e daí ele fica bravo porque perdeu, e aí depois o pai dá de presente o videogame para a criança, só que ele não deixa a criança jogar? Você já viu situações de homens, pessoas já formadas, né? São pessoas adultas que precisam daqueles brinquedinhos. Eu não estou dizendo que não possa ter, mas uma fixação, fica aquela coisa dependente daquilo, fica totalmente... Existem pessoas que abandonam suas famílias, que deixam de estar com a família, com a esposa, para poder estar com os brinquedinhos, aqueles aviõezinhos, aqueles carrinhos. Nós temos diversas formas de prazeres funcionais adultos. Então essa pessoa, dentro da formação de ego, e agora já numa fase adulta, ela tem uma séria dificuldade de ser egocentricamente saudável e amar as pessoas como a si mesmo. Ele ama só a si mesmo, com uma intensidade muito maior. Então essas brincadeiras são repetitivas para que as angústias sejam diminuídas. E o adulto que já teoricamente não tem essa válvula substitutiva está mais suscetível às angústias, a não ser que ele volte aí um processo regressivo. Então, por que a criança quer repetir a mesma brincadeira inúmeras vezes? É porque a criança sempre está buscando uma compensação do desagradável para o agradável. Então, constrangimentos, privações, esse comportamento é uma capacidade funcional de compensação, substituição que os adultos não possuem mais. Então as crianças se beneficiam da satisfação por pequenas coisas e por mais tempo, já por não terem necessidade de buscarem novos objetos de prazer. Então, no caso dos adultos, por causa da insatisfação, eles evitam a repetição e sempre buscam novos objetos de prazer. Se este adulto está com fixação em algum objeto de prazer, um brinquedo, alguma coisa assim, ele está dentro dessa fase, precisa trabalhar isso na mente da pessoa. Um grande abraço, se inscreva, participe e até o próximo vídeo.